a origem do ciúme e os efeitos na relação. Eu falei que eu ia gravar esse vídeo para falar sobre o ciúme, devido a uma pergunta que eu postei algumas frases do Bert sobre falando como que o ciúme ele pode prejudicar a relação. E perguntaram então se não podia sentir ciúme, mas o ciúme ele é normal. Tá? Inclusive uma das frases do Bert é essa, que ele protege a relação, mas até determinado limite de intensidade e frequência que a gente sente. Eu vou começar falando de Freud, porque primeiro que Bert estudou psicanálise, dentre todas as terapias que Bert estudou. Então Freud é antecessor de Bert nesse estudo. Freud diz que o ciúme é um estado emocional normal, assim como o luto. E quem não sente o ciúme é porque passou por severa repressão. E tudo que a gente reprime vai para o inconsciente e dirige a nossa vida, sem a gente se dar conta disso. Então tem 3 tipos de ciúme que Freud conceituou. O normal, o projetado, que você tem vontade de trair, não assume isso e acha que o outro que quer te trair, e o delirante, que é quando você já criou a história na sua cabeça, tem certeza que está te traindo, mas isso está só na sua cabeça. Está até delirando. Então, vamos falar do ciúme normal, tá? É um sofrimento por pensar que pode perder o objeto amado. Né? Você ama e não quer perder, então você tem ciúme. Ele provém da ferida narcísica, que é quando você tem consciência de que você não é suficiente, tem um outro que pode ser mais bonito, mais rico, mais carinhoso, mais atencioso, melhor de papo. Tem algo que você não tem. Então, quem você ama pode se interessar pelo outro, você não é o suficiente. E isso é bom na medida em que a gente vai querer sempre mostrando que a gente ama a pessoa. Né? E como que a gente faz isso no dia a dia? E assim, do outro pra gente também, né? Vamos tirar um tempo pra gente, vamos assistir um filme que você gosta, vou fazer um prato que você gosta, vamos comprar, vamos sair pra comer o que você gosta. E esse ciúme normal, ele tá no nosso inconsciente, ele é da nossa infância. Os nossos primeiros objetos de amor, quem foram? Nossos pais e irmãos. E se a criança experimentou muito ciúme nessa fase infantil, pode ser que ela tenha um ciúme muito forte na fase adulta. Vamos para a visão sistêmica, tá? A simetria oculta do amor, com Bert. O que Bert contribui com esse pensamento? Ele fala que a natureza sistêmica do ciúme pode ser observada no que ele provoca. Aí ele diz para observar honestamente, ele usa essa palavra, se o ciúme aproxima ou se afasta os parceiros. Né? Tem aquele ciúmezinho, né? Bem de vez em quando, que você sente ou manifesta, inclusive, fala para o parceiro. Esse ciúme é o ciúme normal. Bert diz que, inclusive, protege a relação. Né? Assim, parceiro, como aqui a maioria é mulher, né? Que eu converso, o parceiro curtiu a foto de alguém que você não conhece, ou algo assim, ou tá vendo um vídeo e você não gostou. Algo normal, sem crise, sem brigas, né? Isso aproxima, mostra que gosta, que, como Freud diz, mostra que tem medo de perder, né, o que você ama. Mas Bert diz que, em geral, né, na maioria das vezes, afasta os parceiros, que é prejudicial quando há crise de ciúme. Quando isso acontece, aí vem a visão sistêmica. Que a pessoa internamente, inconscientemente, tem uma pressão querendo afastar o parceiro de si. Aí você imagina, né, aquele contexto de muito ciúme, algo que vai cansando, vai desgastando a relação. E pode, inclusive isso está na psicanálise também, fazer com que o parceiro realmente traia a pessoa. De tanta cobrança, de tanta pressão. Bert diz, e aí sistemicamente, o que pode estar por trás desse ciúme, dessa crise de ciúme, desse ciúme muito forte, que prejudica a relação, que traz conflito, desgasta a relação. Que a pessoa pode ter uma crença de que não merece o amor, que vai ser abandonada. Então, ela cria essa situação para que a crença dela se confirme. Ou tem uma crença familiar. Às vezes aconteceu isso com os pais, com os avós, e aí a pessoa tende a reproduzir o destino dos pais e dos avós.
Então você tem que olhar para sua família de origem, olhar, ver o que aconteceu e pensar, eu estou reproduzindo isso no meu relacionamento? Por exemplo, ele cita o exemplo de pessoas que não puderam viver o amor na família, às vezes você nem conheceu, mas você está reproduzindo porque é sistêmico, tá? Tá nesse campo mental que é criado pelas nossas experiências vividas. Ou para cumprir uma obrigação pessoal, às vezes é um segundo casamento, a segunda esposa inconscientemente se sente culpada e isso cria conflitos. Ah, então quer dizer que o ciúme não existe, é só coisa que está dentro da minha cabeça, no meu inconsciente, então o outro não faz nada. Não, não é isso. Tem os dois lados, tá? Aqui eu tô falando de quando realmente não tem tanto motivo, realmente o outro não está traindo. Pode ter o caso do parceiro estar traindo e isso estar no sistema do parceiro. Né? Algo aconteceu no sistema do parceiro e que pressiona para que ele traia, para que ele não consiga ficar dentro de um relacionamento. E isso não o exime de responsabilidade. Tá? Todos são adultos, tem que se responsabilizar pelos seus atos, sendo inconsciente, sendo sistêmico, não importa. E aí, aqui chega numa parte que eu acho que é onde gera dúvida, né? O Bert diz que o relacionamento já terminou quando um dos parceiros tem ciúmes. Isso é para refletir sobre o relacionamento. Como que tá o relacionamento? Tá? E que não admitem isso. Mas ele fala, se os parceiros se dispuserem a admitir isso, em que pé que está o relacionamento, eles têm uma possibilidade de retomá-lo. E aí ele termina o texto falando que as pessoas têm dois caminhos, né? Ou se separam ou ficam numa relação pouco satisfatória. E muitos escolhem ficar nessa parceria pouco satisfatória. Mas por quê? Porque não assumem que pé que tá o relacionamento, como que tá o relacionamento, prefere ir empurrando com a barriga, levando, e fica naquele morno do relacionamento, tendo ciúmes, não confiando, e sempre achando que o outro tá fazendo alguma coisa pelas costas, e sempre desconfiando, e essa pressão. Então, isso aqui não é regra, é para refletir sobre o relacionamento, né? Inclusive, o Bert fala para não tomar as palavras dele. Isso aqui ele fala em workshops que ele fez, e também tinham casos específicos ali. Ele pede para não generalizar as palavras dele. Inclusive, às vezes ele fala algo para algum participante, e dali dessa fala, o cliente tem uma atitude em relação a isso, faz um movimento, e Bert fala, pronto, mudou. A minha fala ajudou você a fazer o movimento. Você encontrou a força dentro de você que precisava fazer o movimento, então aquilo não se aplica mais. Mas tem casos de constelação do Bert que o casal viu qual era o problema, melhorou, mas depois de alguns anos acabou realmente se separando. Então, assim, não tem uma regra, é ser humano, né? Não é ser exato, né? Somos humanos, é muito complexo. Não é só uma coisa que interfere, não é só de um jeito. Tudo isso que o Bert fala é que ele observou nas constelações. Tá? Mas isso serve para quê? Não é para ter regra, é para a gente olhar para as relações, refletir e sentir, ver o que é melhor ali, como que está. Tá bom?